Documentário Pioneiros e Pioneiras da Educação Popular Freiriana e a Universidade, por Fernanda Paulo. Eu sou Fernanda Paulo, educadora popular, militante da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, a EPA, e do Movimento de Educação Popular, o MEP. Sou professora, pedagoga formada pelo IPA, especialista em Educação Popular e Movimentos Sociais pelo ICEI de Ivoti e Instituto Brava Gente, mestre em Educação pela URGS e doutora em Educação pela Unicinos. Em todo o meu processo formativo, fui bolsista e minha formação na educação básica foi em escola pública. Este documentário faz parte da minha pesquisa de doutorado, realizada entre os anos de 2014 a 2018 no programa de pós-graduação em Educação da Unicinos, sob orientação do professor Dr. Danilo Romeu Streck e co-orientação do professor Dr. Carlos Rodrigues Brandão. Meu objetivo foi realizar uma pesquisa crítico-problematizadora a partir das experiências dos pioneiros e das pioneiras da educação popular, com vistas a obter uma visão de síntese de conhecimentos que possa servir como base para repensarmos hoje a universidade numa perspectiva da educação popular freiriana. Evidenciamos que os pioneiros e as pioneiras da educação popular não criaram a concepção de educação popular, mas construíram, através de suas presenças e lutas engajadas na universidade e fora dela, uma definição teórico-prática de educação popular crítica e de cunho libertador. Ou seja, a educação popular, a partir das experiências desses educadores e dessas educadoras, não se realiza somente em nível teórico, mas também na concomitância dos diferentes movimentos de resistência a todas as formas de opressão e dominação. A compreensão de universidade na praxis educativa desses educadores e dessas educadoras é advinda das experiências de luta, resistências, transgressões e rebeldias. Eles e elas vêm construindo, a partir da praxis, orientada pelas experiências mundo e pelos seus quefazeres engajados, experiências na universidade relacionadas a um projeto de libertação na perspectiva da pedagogia crítica. Convido todos e a todas a lerem as obras dos pioneiros e pioneiras da educação popular e a dialogar comigo a partir da minha tese intitulada Pioneiros e Pioneiras da Educação Popular Freiriana e a Universidade. Muito obrigada. Ana Maria Saul nasceu em 25 de novembro de 1945 em São Paulo. Graduada em Pedagogia, fez mestrado e doutorado em Educação pela PUC de São Paulo. Desde 1970 é professora dessa universidade, atuando na graduação e no programa de pós-graduação em Educação. Foi colega de trabalho do Paulo Freire na PUC de São Paulo e atualmente coordena a Cátedra Paulo Freire dessa instituição. Em 1989, assumiu o cargo de coordenação da reformulação do currículo das escolas municipais da Secretaria de Educação da cidade de São Paulo, cujo secretário de Educação era o Freire. Ele a considerava uma das mais competentes especialistas brasileiras em teoria do currículo. Ana Maria Saul é reconhecida pelas pesquisas acerca do tema avaliação emancipatória, fruto de seus estudos acadêmicos. A sua tese foi sobre esse tema, articulado aos processos democráticos na reformulação de um currículo de pós-graduação. Desde 2012, coordena a pesquisa intitulada Paulo Freire na Atualidade, Legado e Reinvenção, análise de sistemas públicos de educação a partir dos anos de 1990. Organizar o seu trabalho a partir de quem são os participantes, de uma prática, de um contexto concreto. Então, a cada semestre, a cátedra tem
um perfil, tem uma temática, tem em função do grupo, não é? Evidentemente que os princípios estão lá. Então, é importante discutir, por exemplo, o que eles estão fazendo em relação à pesquisa, ao trabalho deles, em relação ao que está acontecendo no mundo hoje, em relação às coisas que estão acontecendo. Então, fazer essa relação do contexto político, do contexto sociopolítico que está acontecendo. Nós discutimos muito na Cátedra Paulo Freire a questão do impeachment da Dilma, discutimos tudo isso lá, e aí inclusive fizemos um manifesto da escola sem partido, contra a escola sem partido. Então fizemos uma carta, colhemos 1.500 assinaturas num desses sites que colhe assinatura, tipo o Avaz. E aí, assim, quando saíram, quando colocaram faixas na rua, menos Paulo Freire, lá nas manifestações. Paulo Freire. Aí nós discutimos isso e saíram ações concretas. Então vamos fazer uma proposta, vamos mandar isso, vamos colher assinatura. Celso de Rui Beisigel nasceu em Tietê, no estado de São Paulo, em 1935. Em 1958, graduou-se em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de São Paulo. E entre os anos de 1960 e 1970, cursou o mestrado e o doutorado em Sociologia na mesma universidade. Na década de 1980, tornou-se professor da USP, mais especificamente na Faculdade de Educação. Sua experiência na área da educação tem ênfase nos estudos sociológicos sobre a educação popular, política educacional e educação de jovens e adultos. Nas suas palavras, o seu laboratório de pesquisa é a realidade educacional e as bibliotecas. Desde quando era estudante universitário, já realizava pesquisas no Centro Regional de Pesquisas de São Paulo, criado por Anísio Teixeira. Em 1981, escreveu Política e Educação Popular, a teoria e a prática de Paulo Freire no Brasil, para o concurso de livre docência. Eu estava lembrando ao Barreto e ao Brandão, aliás disso, eu tenho muita inveja de vocês, porque eu nunca fui um militante da educação popular. Não é? Eu cheguei a estudar a educação popular porque as minhas atividades na militância universitária me levaram para isso. Ai, que lindo! Eles vêm da velha guarda, do progressismo católico, né? Da mesma fonte que no Nordeste deu no Paulo Freire, no Paulo Rosas, sim, e tanta gente tão boa de lá, não é? Eu fiz Ciências Sociais aqui, no grupo do Florestan Fernandes, e o meu problema era mais de pesquisador do que de militante social, não é? Nota de pesar pelo falecimento do professor Celso de Rui Beisigel. Uma homenagem dos amigos e amigas da educação popular. No sábado, dia 25 de novembro de 2017, faleceu em São Paulo o professor da Faculdade de Educação da USP, Celso de Rui Beisigel.
Ele compôs a equipe do SED, Centro Ecumênico de Documentação e Informação, e foi um dos sócios fundadores da Ação Educativa. É um dos pioneiros da educação popular que contribuiu de uma forma corajosa e militante para a nossa história educacional, sendo pesquisador militante dos temas Educação Popular, Política Educacional, Educação e Educação de Jovens e Adultos. Em 1959, concluiu a graduação de Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, 1958. Fez mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, 1964, e doutorou-se em Sociologia pela Universidade de São Paulo em 1972. Exerceu a chefia do Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação e a diretoria da Faculdade de Educação da USP, sendo pró-reitor de graduação entre 1990 e 1993. Fez parte da Secretaria Estadual de Educação e um dos livros que tem discutido políticas educacionais é A Qualidade do Ensino na Escola Pública. No tocante à educação popular, as obras mais conhecidas são Política e Educação Popular, a Teoria e a Prática de Paulo Freire no Brasil, Estado e Educação Popular, um estudo sobre a educação de adultos. Vanilda Pereira Paiva nasceu em 1943 na cidade do Rio de Janeiro. Iniciou seus estudos superiores em 1962 na Universidade do Brasil. Transferiu-se para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras em 1963, na Estadual do Rio Grande do Norte, em razão de seu casamento. Em 1965, concluiu a graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta mesma instituição, foi docente e exerceu o cargo de diretora do setor Educação do Programa de Extensão Universitária dessa universidade. Fez o mestrado em Planejamento Educacional pela PUC do Rio de Janeiro, finalizando em 1972 e publicando seu trabalho em 1973. Seu curso de doutorado em Educação, realizado com bolsa na Universidade de Frankfurt, foi concluído em julho de 1978. Vanilda é professora aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi diretora do INEP, pró-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora da Comissão Educação e Sociedade do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, a CLACSO, representando o Brasil. Esteve presidente do Conselho Diretor do Instituto de Estudos da Cultura e Educação Continuada, no Rio de Janeiro. Dedica parte de sua vida profissional à realização de pesquisa e ação social. Entre os temas de investigação estão Educação Popular e Igreja, Questão Agrária, Educação e Trabalho. Uma das experiências no campo da educação popular decorre de sua participação no Programa de Extensão Universitária da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Depois no IBRADES. Junto com o IBRADES eu terminei, quando houve anistia, indo para a Unicamp e voltava. Saí da Unicamp para a UF. Nossa. Tempo no qual eu tive no INEP. Me transferi para o FRJ, onde me aposentei. Agora, no meio disso, eu fui professora visitante em Frankfurt, fui professora visitante na PUC de São Paulo, eu fui professora visitante Notre Dame, nos Estados Unidos. Nossa! Aqui estão 8. Moacir Gadotti nasceu em 1941 em Santa Catarina. Licenciou-se em Pedagogia em 1967.
e em Filosofia no ano de 1971. O curso de mestrado foi realizado na área de Filosofia da Educação, pela PUC de São Paulo. Fez o curso de doutorado em Ciências da Educação pela Universidade de Genebra, na Suíça, formando-se no ano de 1977. Após o doutorado, iniciou a carreira na educação superior, sendo professor titular da Universidade Estadual de Campinas. Gadotti, quando cursava o doutorado em Genebra, foi bolsista, mas também, devido à necessidade financeira, complementava os seus rendimentos como trabalhador braçal, descarregando geladeiras e fogões numa transportadora. Desde 1988, é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Atualmente, está aposentado por essa universidade, após 46 anos de magistério, mas continua dando aula e orientando mestrandos e doutorandos na pós-graduação. O educador possui várias publicações voltadas para a área da educação, principalmente sobre o tema da educação popular. Foi assessor técnico da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo entre os anos de 1983 a 1984 e chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de São Paulo entre os anos de 1989 a 1990, na gestão de Paulo Freire. Atualmente, é diretor do Instituto Paulo Freire, que ele ajudou a fundar em 1992. Esse instituto desenvolve inúmeros projetos de educação popular. Trabalhou na redação da Carta da Terra, tratado internacional que contém princípios éticos para a vida do século XXI, e defende o uso dessa carta nas escolas e universidades. Para Moacir Gadotti, a Carta da Terra Internacional é um documento e uma ferramenta essencial para a transformação do mundo em um lugar justo e pacífico. Autor de muitos livros, inclusive em parceria com Paulo Freire, com quem estudou nos anos de 1970 na Suíça. Osmar Fávero nasceu em 1933 em São Paulo. Formou-se em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 1960. Fez uma especialização em alfabetização, mestrado em educação pela PUC do Rio de Janeiro, tendo pesquisado educação de adultos em projetos rurais. Finalizou seu curso em 1973. Em 1984, concluiu o doutorado em Filosofia da Educação, na PUC de São Paulo, tendo estudado uma pedagogia da participação popular, análise da prática educativa do MEB, movimento de educação de base, entre os anos de 1961 a 1966. Osmar Fávero ingressou na Juventude Católica, na JUC, em 1957, período em que cursava matemática e trabalhava no escritório de contabilidade. Seu ingresso na JUC foi a convite para que pudesse trabalhar na coordenação nacional. Em 1960, deixou a JUC, foi quando terminou o curso de matemática. Saindo da JUC, ficou na Ação Católica. Além das experiências de trabalho na JUC, ele foi trabalhar no movimento de educação de base, experiências que contribuíram para a sua atuação no campo social. A sua vida profissional começou com a educação inteiramente ligada à educação de jovens e adultos. Trabalhou no INCRA, com os projetos, onde aprendeu a construir projetos e que contribuiu para os seus estudos em nível de mestrado. Foi na PUC do Rio de Janeiro, período do mestrado, que iniciou a carreira docente. É pelo trabalho no movimento de educação de base, no MEB, que Fávero se aproximou mais intensamente da educação popular. Também trabalhou no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, no INCRA, na Fundação Getúlio Vargas, na PUC do Rio de Janeiro e atualmente é docente da Universidade Federal Fluminense. Tem um envolvimento pessoal e profissional com o tema da educação de jovens e adultos e educação popular.
Rodrigues Brandão é um homem marcado pelos imprevistos da vida. Nasceu em abril de 1940, no Rio de Janeiro, em Copacabana, período em que o Brasil vivia intensas mobilizações políticas. Seu pai, já falecido, era de São Paulo e sua mãe, Dona Solange, gaúcha da cidade de São José do Norte. Seus pais se conheceram no Rio de Janeiro, no ano de 1938, e casaram-se em 1939. No Rio de Janeiro, morou até a vida adulta, onde cursou o ensino médio clássico, que o aproximou das ciências humanas. Lá, depois de ter iniciado o curso de filosofia, optou pelo curso de psicologia pela PUC do Rio de Janeiro, formando-se em 1965. Iniciou uma trajetória no campo da antropologia, em detrimento de sua inclinação para a psicologia social. Nesse período, ele já iniciara a sua participação no movimento que fazia parte da Ação Católica Popular, com um trabalho cuja vertente do pensamento era de esquerda e que ia de encontro com a vertente conservadora da Igreja Católica. Brandão foi um dos fundadores dos movimentos e centros de cultura popular na década de 1960. Ainda nessa década, ingressou como professor universitário em Brasília e posteriormente em Goiânia, pela Universidade Federal de Goiânia. Em Campinas, na Unicamp, é professor colaborador do programa de pós-graduação em antropologia. E em Minas Gerais, é professor visitante da Universidade Federal de Uberlândia. Desde então, continua articulando o trabalho na universidade com outros projetos educativos de cunho não escolar. A datar dos anos de 1960, atua no campo da educação popular, bem como se tornou antropólogo e educador popular por opção. Brandão ingressou e acompanhou o trabalho realizado pelo MEB Goiás a partir de 1963, juntamente com Alda Maria Borges Cunha. Ali, teve uma atuação muito intensa. Também foi membro da Juventude Universitária Católica, a JUC, participando da Ação Popular. Esse movimento foi severamente reprimido na ditadura militar e inclusive fechado pela ala conservadora da Igreja Católica. Brandão é da geração de Betinho, Frei Beto e Leonardo Boff, pessoas que fazem parte da sua trajetória. No sul de Minas Gerais, Brandão tem um sítio chamado de Rosa dos Ventos, que possui marcas interessantes, principalmente porque é um espaço aberto para quem quiser entrar e ficar. Baseia-se nos princípios de solidariedade, de auto-organização e de diálogo entre os saberes. Lá tem uma biblioteca grande e popular, além de um espaço que contém registros pessoais de Brandão, os quais tive acesso por ocasião da realização da pesquisa de campo. Quem apresenta o sistema Paulo Freire é o Jomar. Então não é o Paulo Freire, então ficou esquecido. Inclusive ele propõe uma universidade popular. Tem um artigo do Jarbas, não é? Eu não sei, então você eu tenho o Jarbas, eu tenho o artigo, então eu vou lhe mandar o artigo. Eu estou confundindo com o Jomar. Foi o Jarbas. No meu artigo eu devo dizer esse artigo, que inclusive eu vou transcrevendo várias passagens. Sim, que da alfabetização à universidade popular. Isso. Então, veja você, nessa efervescência toda, você tem toda uma mobilização que vai envolver saúde popular, gente que vai trabalhar com movimentos populares no campo diretamente, música de protesto, não é? Primeira música, Geraldo Vandré, Carlinhos Lira, esse pessoal que vai anteceder essa geração que se tornou famosa. Chico Buarque, Milton Nascimento, Caetano Veloso, estão todos lá meninos ainda de colégio, entrando em universidade. Vai ter uma ampla mobilização na igreja, que depois vai gerar, a partir da A, E, I, O, U, Jaque, Jeque, Jique, Joque, Juque, as várias juventudes universitárias católicas, vai gerar, numa direção, a AP, que vai ser o braço político e armado, o Osmar está falando aí. Inclusive vários de colegas nossos, inclusive a Alda, foram exilados ou presos por conta de pertencerem não ao MEB, mas à AP. E logo depois, você imagina, anos 60, o Brasil já na ditadura, mas rolando o Concílio Vaticano II, que vai abrir as portas, depois da reunião de Medellín,
para a teologia da libertação, para as comunidades eclesiais de base. E, ao mesmo tempo, anos 60, vai surgir pesquisa participante. Eu até costumo dizer que década de foram 60... as 3 experiências latino-americanas, basicamente, que acabaram repercutindo no mundo inteiro. A educação popular, dos anos 60, a teologia da libertação, 60, 70, e a pesquisa participante. Balduino Antônio Andreola é um gaúcho nascido em Caxias, no ano de 1932. Foi nessa cidade que ele iniciou a carreira universitária, na década de 1970. Entre os anos de 1950 e 1960, estudou filosofia, bacharelado no Rio Grande do Sul e licenciatura em São Paulo. Também se formou em teologia na Itália, bem como realizou um curso de especialização em ciências humanas e religiosas. Na década seguinte, fez o curso de mestrado em educação na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e nessa mesma instituição ingressou como professor nos anos de 1970. Posteriormente, realizou o doutorado em Ciências da Educação pela Université Catholique de Louvain, na Bélgica, entre os anos de 1981 a 1985. Defendeu sua tese em 13 de maio de 1985, sendo escrita em francês. Tese de Balduino Antônio Andreola discutiu Emmanuel, Mounier e Paulo Freire. Recordemos que a filosofia de Mounier se inscreve no personalismo cristão, o qual influenciou o movimento da ação católica brasileira. Essa filosofia da ação e do engajamento social também inspirou a pedagogia de Paulo Freire. Balduino Antônio Andreola é professor aposentado da URGS, mas também já lecionou na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na Escola Superior de Teologia, também deste estado. De 2006 a 2016 foi professor do programa de pós-graduação em educação do Centro Universitário La Salle, Uni-La Salle de Canoas, Rio Grande do Sul. Ele se dedica aos estudos sobre temas educacionais, dentre eles educação popular e movimentos sociais. Importante destacar que há anos estuda as obras de Paulo Freire, sendo um dos participantes e atuantes do Fórum de Estudos Leituras de Paulo Freire, evento que se realiza anualmente no Rio Grande do Sul. Em novembro de 2017, fez uma doação ao acervo Paulo Freire no Rio Grande do Sul, hospedado na Unicinos de São Leopoldo. Na ocasião, um coletivo de educadores e educadoras reuniu-se para planejar o 20º Fórum de Estudos e Leituras Paulo Freire. Atualmente, sob a supervisão de Luiz Carlos Bombassaro, está cursando pós-doutorado na URGS, cujo tema é Emotividade versus Razão, por uma pedagogia do coração.